Salve, salve, caverna. Lhama Giana Voz, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos, meus mano? Bem-vindos a mais um deck velho. Dessa vez o deck tá muito legal, muito legal. Vocês vão gostar demais. Mas antes até de eu apresentar a nossa lhama que tá comigo hoje nesse vídeo, só lembrar vocês, se por acaso vocês não são inscritos no canal, lembra de se inscrever. É um clique só, curte, comenta, compartilha, se inscreve. A gente tá sempre soltando conteúdo da hora, certeza que vocês vão gostar. E dá aquela moral para nós também. E os parceiros, eles vão ficar, os dois cupons vão ficar nas laterais, em algum lugar aqui da tela. Do lado da sua cabeça. E fácil de ver. E TCG e dos Reis, mano, os melhores acessórios que vocês vão poder usar, de verdade, muito bom mesmo. Usa os nossos cupons, os links e os cupons vão ficar na legenda também. E além disso, mais um parceiro que a gente tem que falar, que não é parceiro de produto, é importante vocês saberem disso. A Caverna tem uma parceria desde o começo do canal, basicamente, com a comunidade dos comandeiros, da Milha e do Arthur. E a comunidade está com o Tribal Wars, né? Eles estão fazendo o Tribal Wars de novo, mantiveram o nome Tribal Wars, inclusive. E rolou um campeonato de Tribal Wars esses tempos atrás agora, que foi muito legal. E vai rolar outro no mês que vem. A gente vai deixar o link da comunidade do Tribal Wars na descrição para vocês entrarem lá. As regras estão todas certinhas. Quando vai ser o campeonato, vai ter um monte de premiação legal. A comunidade do Comandeiros tem um cupom, inclusive, da Viper também, para vocês usarem. Tá tudo lá na comunidade para vocês. É muito, muito legal. Vocês vão gostar muito. Então, vai lá na comunidade do Tribal Wars. Talvez eu participe desse campeonato. Estou vendo os meus horários ainda, porque talvez eu tenha coisa para fazer. Eu não sei ainda. Mas eu vou tentar muito participar desse campeonato. Eu não vou porque é longe. Se fosse um pouquinho mais perto, com certeza eu iria. É só se esforçar. Não, o problema é esse aqui, ó. Por mais que eu me esforce, ele não vem. Não, tô zoando, caralho. Tô zoando. E vocês já estão vendo, nossa querida Lhama Otávio, satisfação, meu mano. Salve, salve, caverna, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um deck velho. Nossa, que sensual o deck velho. Isso. Antes da gente ir pro vídeo de fato, se por acaso vocês não conhecem o deck velho, é um quadro que a gente faz. Esse já é o 19º. 19º. É 19º. Do deck velho é um quadro que a gente reforma deck. E como que é essa reforma? No deck velho, a gente pega a estratégia e o plano de jogo do deck e mantém só isso. Nada tá salvo, a gente pode mudar todo o resto, o que a gente quiser, e manter o plano de jogo e a estratégia do deck apenas. Show? Uhum. Então, fica de olho que vocês vão gostar muito dessa reforma. Roda a vinheta e bora nós. Bora nós. Vamos lá, caverna. Vocês estão vendo, a gente vai reformar um deck de Kambal do Jeff. E aí eu vou ler o que ele mandou pra gente no grupo do deck velho antes, para vocês saberem o que ele falou do deck, e aí a gente começa a conversar. Basicamente, um deck de aristocrata que tem vantagens aos adversários criarem tokens, mas também valorizando o que faço. A Wincon é assassinato de colher, só punindo passivamente. Um B2 bem otimizado. Esse é um deck, pelo que a gente percebeu olhando a lista, de drenar, né? Vai fazer ficha de tudo que é jeito e vai drenar os oponentes, porque o assassinato de colher é abusar da habilidade do Kambal de drenar os oponentes quando a gente cria ficha. Pingando umzinho de dano. Pingando de um didinho, 1 em 1, a galinha de papo. Exato. E só pra vocês saberem, o Kambal, 3 manas, uma incolor Orzhov. Quando um oponente cria a ficha, a gente cria uma ficha igual, triga uma vez por turno. Quando a gente cria uma ou mais fichas, drena todo mundo. Então, todo mundo perde um, a gente ganha um. Esse é o deck do Kambal. Deck bem interessantinho, bem legalzinho. O comandante é legal. Se eu fosse falar pro Jeff manter essa lista, eu ia falar, Jeff, olha a minha lista de Sorin, que você vai gostar, que tem um monte de coisa legal para você fazer. Olha não! De assassinato de colher. Tá? Olha não, olha não. Já tem muito safado no grupo. O deck que a gente fez.
O Vamos lá. Jeff já é safado, né? Isso a gente já sabe. O deck do Jeff virou um produção. A gente manteve a estratégia de criar ficha e drenar. A coisa de dar ficha para os oponentes, a gente descartou e mantivemos o criar ficha e drenar por X motivo. Tá? A questão... O deck ainda é um B2. Pode Exato. falar, mano. A questão da gente optou por tirar a parte de dar ficha para os oponentes, pra gente não dar recurso, só isso. A gente mantém os nossos recursos não dando recursos pro oponente. A gente optou por seguir por essa linha. Exatamente. E aí vamos começar pelo Frodo, 2 manas Orzhov, né? Vigilância, quando ele ataca, se a gente ganhou 3 ou mais de vida esse turno, o anel tenta a gente. E aí, se o Frodo for o portador do anel e o anel tiver tentado a gente 2 ou mais vezes, a gente dá um draw. E o Sam, 3 manas, Celernia. No nosso combate, a gente cria uma comida. Habilidades de ativar de comida custam 1 a menos. Comida, 2 genéricas, vira, sacrifica, ganha 3 de vida. Traduzindo, com isso aí, você, com os 2 em campo, você toda vez antes do combate, você consegue ganhar 3 de vida para poder o anel tentar você e fazer o Frodo, o Frodo poder ganhar mais coisas. Da draw sempre bom. E o deckzinho são bem bacanas. Viu? O pré-con deles já é muito bom, eu tenho. E, a gente deu uma otimizada que eu particularmente montaria. E aí, assim, importante, tá? A gente tirou 30 cartas desse deck ao todo. Não vou passar por elas, mas foram 30 cartas que a gente mexeu nesse deck. Apesar desse deck ser um B2, esse deck tem combo, tá? Deixamos um combo no deck. Não é um combo que, para finalizar, são 3 peças para finalizar. Isso, 3 peças. 4 peças, né? 3 ou 4 peças, agora não lembro. Precisa olhar aí. Então. E vamos começar do começo, né? Criaturas a gente vai deixar por último. Vamos de baixo para cima. Base de mana a gente arrumou. Não vou passar pela base de mana, tá? Base de mana 3 cores. Genérica, nada muito caro, absurdo. Então dá para vocês darem uma olhada depois, que tem algumas coisinhas bem legais. Mais para ajudar mesmo, só para corrigir cor. Não foi nada de absurdo de... Nossa senhora. Então... Exatamente. Tratamentos... Caverna, geralmente nos decks velhos, a não ser deck de landfall, que precise de lands específicas, a gente vai sempre pegar a melhor base de mana otimizada de baixo custo. Em financeiro, né? Porque o nosso intuito não é trazer melhoras caras pro deck, tá? Então, exatamente. É uma base otimizada de baixo custo. Mas é uma base que, onde a gente procura tentar sempre as lands entrarem, na maioria das vezes, desviradas, mas nem sempre dá certo, mas a gente consegue. Exatamente. Vamos lá. Encantamentos, a gente colocou 3 encantamentos dessa lista, mas eu vou passar por todos porque tem algumas coisas legais. Tá? Eu vou fazer aqui. Obediência cega, muito forte. E o extorquir é a parte principal daqui, tá? Porque drena. Gasta uma mágica, paga uma a mais, vai drenar vida, vai ganhar vida. A gente ganha 3 de vida enquanto a gente tiver 3 oponentes, então a gente vai ainda no extorquir. Atingir o limiar do Frodo também, isso é muito legal. Mais um extorquir com Life Insurance, que também é uma carta que o Jeff já usava, que o principal aqui é o extorquir, mas morreu uma criatura nossa, se por acaso acontecer alguma coisa, a gente cria um tesouro. Isso também é legal. Bastião de carne, morre bicho, dá dano, cria ficha. Bastião de carne? Bastião of Remembrance, Bastião da Lembrança. Bastião da Lembrança do carne. O Bastião de carne é uma land, velho, não faz isso. Eu confundi pra caralho agora. Relaxa, tô te zoando. E Lunar Convocation, o Jeff também já usava. Principal dele. Na nossa Endstep, se a gente ganhou vida, cada oponente perde 1, e isso aqui é importante. A segunda parte da habilidade de se a gente ganhou e perdeu vida, não sei o quanto que isso vai chegar, sinceramente, vai chegar a acontecer no jogo, mas pode acontecer. E paga 3 manas, 2 de vida e dá um draw. Coisas legais que a gente colocou nesse deck. Trail of Crumbs, trilha de migalhas. Por quê? Quando ele entra, cria uma comida. Quando a gente sacrifica uma comida, paga uma para olhar 2 do topo e colocar uma permanente no campo. O deck tem bastante permanente. Não, no campo não, na mão.
Na mão, isso, desculpa, na mão. O deck tem bastante permanente, a gente vai cavar sempre coisa para conseguir estar sempre com carta na mão. Isso é muito forte nesse Sim. deck. Porque esse é um deck de fazer fichas. Ele não é um deck de criar... Só token de criatura. É um deck de fichas. Por Sim. isso que ele é um aristocrata diferente. Né? Ele vai Aristocrata, com muitas aspas. A gente vai abusar de todo e qualquer tipo de ficha que a gente possa criar. Exatamente. A gente do Trono de Ferro, quando uma criatura ou ficha, ou artefato morre, cada oponente perde um. Como a gente vai fazer ficha de comida, é ficha de artefato, tem pista. Tem tesouro. Tesouro. E Ninja Pizza. As nossas comidas são sacrificadas para gerar mana de qualquer cor. E na segunda main phase a gente cria uma comida. Você transforma suas comidas em tesouro. Muito forte, muito legal. Que é muito bom isso aí. Pelo menos Mas o agente é absurdo. Sim. Absurdo. Artefatos, temos 9. O deck tem Sol Ring. Como a curva de mana é baixa, a gente deixou pouco ramp no deck, tá? O Sol Ring, Sinete Arcano, Pedra Felwar e Esfera do Comandante. Suficiente. Básico. Monumento de Oketra, o Jeff já usava. Eu tô comentando do Monumento de Oketra porque ele faz ficha, e isso é muito bom pro que a gente quer fazer. Não vou comentar de Opa. Wedding Ring. O Ravenous Amuleto é legal nesse deck, que o Jeff já usava. Paga uma mana, sacrifica um bicho, dá um draw e coloca um marcador de alma. Paga 4, sacrifica essa porra. Cada oponente vai perder vida igual ao número de marcadores de alma no Ravenous Amulet. Então, vai dar draw, vai crescendo o marcador. Uma hora a gente vai dar 7, 8 de dano nos oponentes. É muito legal. Genesis Chamber. Apesar da Genesis Chamber dar ficha para os oponentes, o nosso deck vai se beneficiar mais do que os oponentes com Genesis Chamber fazendo ficha de Mir. Sim. Que é criatura e artefato. Então, muito bom. E altar. Esse aí é... Putz, me fugiu o nome dele. Altar da Linhagem. Altar da Linhagem. Eu tava tentando lembrar em português. Altar da Linhagem, meu. Você vai fazer muita ficha nesse deck. Pra cada ficha é permanente. Permanente entrando, trigo altar, mila todos os oponentes. Pra caralho. Uma das jogadas mais odiadas no Commander casual. Turno 1, Altar da Linhagem. Eu já fiz algumas várias vezes. Que pariu. E pior que eu duro que geralmente nos primeiros turnos é difícil lidar com ele. Então você vai tombar pelo menos uma meia dúzia de cartas de cada oponente. Pelo menos você vai. Sem contar que dá pra gente ganhar o jogo fácil com o Altar da Linhagem na mesa também. Sim. Então, absurdo. Instantâneas, a gente não mexeu muito nas instantâneas, mas colocamos mais algumas coisas de interação. Mantemos de proteção só o Ultiborn Defenses. O Jeff usava 2, a gente tirou e deixou só uma. Coisinhas de draw que o Jeff já usava, Village Rites e Corrupted Conviction. Sacrifica um bicho, dá 2 draws, pontual. Espada e Path, mesma coisa. Troféu da... Aí a gente tentou manter interações que fossem genéricas. Então, Espada e Path só para criatura, mas aí a gente tem Presente Generoso, Anguish Making e Troféu do Assassino. Os 3 pegam qualquer permanente. Anguish Making só pega não terreno, mas ainda assim, basicamente tudo. Sim, ajuda bastante. Então, você consegue ter uma gama muito grande de cartas para destruir. E Tainted Treats. Por quê? O Tainted Treats, ele destrói artefato ou criatura, mas a gente cria uma comida se o CMC o valor de mana daquela mágica for maior que 4. Então, se você destruir um bichão, um artefato grande, alguma coisa, você ainda cria uma comida. Isso é bem legal. Que vai ajudar o que o seu deck quer fazer, que é mais ficha. Fazer ficha. O Jeff estava usando 2 globais, a gente deixou só o comando austero, porque ela é a mais genérica e tem um custo de mana menor em símbolo branco para usar. Unearth e Vide Mais, o Jeff já usava. Cultivate para rampar. E esse
esse ramp é muito forte para esse tipo de deck, tá, Caverna? Primal Growth. Quando a gente casta 3 manas, a gente vai procurar um básico e pôr em campo. Então ele entra de pé. Só que ele tem um custo de kicker. Sacrifica uma criatura, vai buscar 2 básicos ao invés de 1. Sacrificar coisa é o que a gente já quer fazer. Sacrifica um bicho, busca 2 básicos. É muita coisa para entrar de pé. Sim, ajuda bastante. É um saque outlet que vai ajudar você no que você quer fazer, então é só sucesso. Exatamente. E agora vamos Pro creme de la creme são as criaturas. O creme de la creme. Eu vou falar do Cauldron Familiar depois, porque o Cauldron Familiar tá aqui porque ele é peça de combo, tá? Gilded Goose. Gancinho dos Ovos de Ouro. Nossa. Meu, você vai estar com ele ativo sempre. Sempre. O nosso comandante faz ficha de comida. Além dele fazer ficha de comida quando ele entra. Então, foda-se, vai gerando mana de qualquer cor toda hora. A gente adicionou o Visceraseer, porque é mais um sec outlet pro deck ter. Além do Bartolomeu do Presídio. Os drenos de vida aqui dessa linha, todos o Jeff já usava. Elas, Celebrante, Corpse Knight e Artista de Sangue. Só vai. Corpse Knight dá dano quando entra, os outros dão dano na morte. Todos o Jeff já usava. Esse bichinho. Puta que pariu. Esse é uma estrelinha linda do deck, velho. Nossa. É muita ficha que dá pra criar. Ainda mais, porque eu vou dar um spoiler antes da gente falar, da gente chegar. O deck tá usando a Jaheira além do Ninja Pizza, que transforma, faz as nossas comidas gerarem mana. Sim. Não dá pra fazer o X do Farmer Cotton, fica tão grande, meus amigos. Não, e o legal é que ele vai gerar ficha de comida. As comidas vão com o Ninja Pizza, vão ser tesouros. Você vai gastar os tesouros e repor eles. Se você quiser, o Jeff, e vocês que estiverem vendo o vídeo, a gente pensou em adicionar e não adicionamos um Emil no deck, porque o Emil você consegue fazer ficha infinita. Não consegue, porque o Farmer Cotton blinka, ele blinka com X para 0. Sim. Precisava de alguma coisa que não vai. Não. Mas o Emil é uma boa adição para conseguir fazer loop gerando ficha nesse deck, tá? A gente não adicionou porque o Emil é uma carta muito forte. A gente quis deixar ele no bracket 2 também. Exatamente. Aprendiz de Marionete, ele tem o Fabricar, então a gente pode criar um servo, que é o que normalmente vai acontecer quando ele entrar em campo. Quando uma criatura ou artefato vai para o cemitério, cada oponente perde 1 de vida. Lembrando que quando você sacrifica uma ficha, tipo comida, ela bate no cemitério e depois se exila. Então vai trigar o Aprendiz de Marionete, mesmo sacrificando ficha para qualquer coisa. Vida, tá? Para qualquer coisa. Samwise Gamgee, eu vou falar por cima dele agora, porque ele é a segunda parte da peça de combo do gatinho. Cauldron Familiar, tá? Mas, quando uma criatura entrar em campo não ficha, a gente cria uma comida. Isso é muito forte. Sorin da Casa Markov. Esse bicho é muito quebrado. Sim, ele é roubadaço. Principal, ele tem Extorquir. Então a gente vai drenar, mais uma vez, e aí ele flipa, né? E o lado de flip também tem Extorquir, a gente cria comida quando ele flipa, a gente pode dar dano igual ao número de vida que a gente ganhou, e a gente pode ganhar controle de alguma criatura se a gente chegar no ult. O principal aqui do Sorin é o Extorquir, tá? O ult a gente poucas vezes a gente vai usar, mas a parte de criar a comida dele, de poder ficar extorquindo, com certeza a gente vai. Muito forte. Starscape Cleric, o Jeff já usava. É a única carta que a gente tem que faz esse efeito de ganhar, quando a gente ganha vida, dá dano. Mas a gente resolveu manter, porque se tiver no campo é legal. Regulador de Zulaporte e Ayara, o Jeff também já usava. Academy Manufactor, vocês viram que a gente tem bastante forma de criar ficha. Criou uma comida, criou um tesouro, criou uma pista, vai criar os 3. Absurdo. E aí, se a gente tiver um Shatterfang na mesa ainda... vai criar um esquilo também. Puta que pariu. Esquece. Braids.
pra gente dar draw. Como o deck não tem tutor, a gente tem bastante forma de dar draw. É uma forma de sacrificar artefato ou criatura para conseguir dar draw e para conseguir ter os triggers de morte. Muito absurda. A vantagem dela, de duas uma, ou o pessoal vai perder vida e vai te dar draw, ou então vai perder recurso, que é tudo que vai ajudar. Exatamente. O Brandivine Farmer, ele é legal porque ele cria ficha de comida quando ele entra e quando ele morre. Se a gente tiver uma Braids ou uma Viscera Seer na mesa, casta ele, cria uma comida, sacrifica ele para dar um Scry, para dar um draw com a Braids e cria mais uma comida. Então isso é bem legal. Shatterfang. Cria ficha, vai criar um esquilo. Shatterfang tem controle de board com a habilidade dele, muito absurdo. O Claim Jumper o Jeff já usava para rampar, muito forte. Sim. Enduring Innocence, muito forte, o Jeff já usava também para dar draw. Jahira. Todas as nossas fichas, então comida, tesouro, pista, esquilo, qualquer ficha que a gente criar vai virar para gerar mana verde. Se a gente tiver uma Jahira e o Farmer Cotton, meu amigo, é muita mana. Dá pra fazer um X gigantesco com o Farmer Cotton. Nisso vai entrar muita token e vai entrar muita comida, cara. E vocês vão. Principalmente as comidas que vão entrar com o Farmacotton, vocês já podem usar ela para gerar mana também. Porque não esquece que token de artefato não tem jogo. Token de comida não tem jogo, isso é exatamente. Cambal. Que era o antigo comandante. O antigo comandante, muito forte. Mary. Por que o Mary? O Sam cria ficha de comida. Com o Mary na mesa, além da comida, a gente vai criar uma ficha de soldado também. Então a gente vai enchendo a mesa cada vez mais. E isso é muito legal. Nadir Nightblade. Quando um artefato deixar o campo, a gente drena. Só isso, muito forte. Peregrine Took, a terceira peça do combo para finalizar o jogo. Tá? Além disso, sacrifica 3 comidas para dar draw. Mas ele é peça de combo. Essa Taze o Jeff já usava, ela é muito legal para fazer a gente criar pista e criar bichinho muito forte. Cria pista com Academy Manufacturer, você vai criar tesouro e vai criar comida. Exatamente. Tireless Provisioner não é um deck de landfall, mas se ele tá na mesa, a gente vai criar alguma ficha que a gente queira ter. Ajuda muito. Sim, só ajuda. Só vai. Eu vou falar agora dessas últimas linhas, só das coisas que a gente colocou, tá? E menção honrosa para Wisp Drinker, porque quando a gente criar quando entrar uma criatura de poder 2 ou menos, a gente drena. Os pets criou ou sacrificou ficha, todo mundo perde 1. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei. O Familiar, que a gente tá usando como exemplo o Farmer Cotton. Porra, são para essas duas cartas aí, ele é excepcional, cara, excepcional. Nossa, com o Wisp Drinker é muito forte, dá bastante dano. Galadriel. E essa Galadriel é legal porque ela entra ou ataca, a gente pode crescer ela se precisar manter ela muito forte para continuar batendo. Ela cria comida, ela cria tesouro, muito legal. Além do Conrado, né? Porque a gente vai matar bicho, o Conrado vai dar dano. Conrado e Talice, né? Porque a Talice cria ficha no final do turno, igual ao número de tokens que a gente criou. Então ela é muito legal. Nossa. Eu só tô vendo aí que a gente... Esse deck, a gente fez ele pensando num B2, mas vale a pena dar uma testada, ver se ele não tá muito opressor. É o que o Jeff, eu não acho, é o que o Jeff já tava falando, é um B2 que dá um trabalhinho, né? Sim. Mas ainda é um B2, não tem tutor, não tem forma de deixar o deck acelerar tanto assim, apesar de ter algumas fontes de draw. Não acho que ele chega no B3 tão assim. Não, mas vale o teste. Eu falei, vale o teste, porque às vezes a gente montou essa lista pensando num B2. Mas às vezes a gente acaba passando um pouquinho da mão pelo fato de que, acabou indo. Vale o teste aí, Jeff. E vamos pro combo. Peregrine Took.
Quando a gente criar uma ou mais fichas, a gente cria aquela quantidade de fichas mais uma comida. Samwise Gamgee, quando outra criatura entra em campo, a gente cria uma comida. Então, com o Pipim, a gente vai criar 2 comidas. Cauldron Familiar. O Cauldron Familiar é um loop de T2, né? Uhum. Você sacrifica uma comida para o Cauldron Familiar voltar do cemitério para o campo. Quando ele entra em jogo, cada oponente perde 1. Você sacrifica o Cauldron Familiar para um Viscera Seer. Sacrifica uma pista com ele no cemitério para voltar ele para o campo. O Sam vai trigar, vai criar uma comida. E o Pipim vai trigar e vai criar 2 comidas. Só com o Sam e o Cauldron Familiar e um Sec Outlet, você já vai infinito. Porque você consegue, com o Cauldron Familiar morrendo, entrando em campo, criar uma pista que vai reanimar ele. Pista não, comida. Entra, a gente vai dar dano a comida, que vai reanimar ele. Quando ele entra, a gente vai dar dano, sacrifica ele, você tem um loop infinito. Se você tiver com o Pipim também, você pode comprar o deck inteiro, porque você vai criar ficha de comida infinita. Tá? É um loop de 3 cartas, 4 cartas, se você quiser comprar o deck inteiro também. Então tem bastante peça, o deck não tem tutor. E fora que se você tiver os efeitos de artista de sangue, essas coisas vão só fazendo. Vão só agilizar você limpar a mesa inteira. Exatamente. Mas assim, é um combo de 3 peças, não tem tutor, então né, não é tão fácil assim de chegar. E as cartas separadas, elas são fortes no deck. Então, valia a pena ter. vale muito a pena ter. Cara, eu gostei muito desse deck, tá? Eu também achei bem bacana. Achei que o deck ficou bem legal, bem interessante mesmo. Caverna, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que o Jeff tenha gostado também desse deck, que você goste e desfrute muito do deck se você montar a lista. E, Otávio, satisfação, meu mano, de ter você aqui de novo nesse vídeo. Satisfação é toda Sempre minha. bom. Caverna, satisfação terem vocês. Não Se esquece, o grupo do Tribal Wars vai ficar na legenda para vocês entrarem e participarem do Tribal Wars também, porque é bem legal e vocês vão gostar muito. E sexta-feira, toda sexta, por mais algumas sextas ainda, a gente tem soltado o guia do deck build, então volta que já tem 3 ou 4 vídeos. E a gente vai soltar ainda mais 2 ou 3, então vai assistir que tá bem legal também. E é isso. Satisfação ter vocês aqui comigo essa semana. É nóis. É nóis. Beijinhos. Tchau, tchau.